pessoal, questão de número 47 do capítulo 9. Nós temos um corpo de 20 kg que está se movendo no sentido positivo de um eixo X com uma velocidade de 200 metros por segundo, quando devido a uma explosão interna se quebra em 3 pedaços. Um dos pedaços, com uma massa de 10 kg, se afasta do ponto da explosão com uma velocidade de 100 metros por segundo no sentido positivo do eixo Y. Um segundo pedaço, com uma massa de 4 kg, se move no sentido negativo do eixo X, com uma velocidade de 500 metros por segundo. Determine, em termos dos vetores unitários, qual é a velocidade da terceira parte e, na letra B, qual é a energia liberada na explosão. Ignore os efeitos da força da gravidade. Então, nós temos a situação, de novo, como na questão 45, que ela é semelhante a essa, nós temos nosso sistema de coordenadas. Vem um asteroide no sentido do eixo X positivo, explode internamente, e aí, devido a essa explosão interna, um pedaço de 10 kg se movimenta única e exclusivamente no eixo Y, no sentido positivo, a 100 metros por segundo, e um pedaço de 4 kg se movimenta única e exclusivamente no eixo X, na direção negativa desse eixo, com uma velocidade de 500 metros por segundo. Aí, a questão pede o seguinte: um terceiro pedaço se move com velocidade em que direção? Né? Qual é, em termos dos vetores unitários, a velocidade de um terceiro pedaço que foi gerado nessa explosão? E depois ele pede qual é a energia liberada por essa explosão. Então, nós temos o seguinte. Nós queremos em termos de vetores unitários. Então, vamos calcular a quantidade de momento do sistema como um todo antes e após a explosão. Então, nós temos aqui, né, a lei da conservação do momento linear, onde ela se conserva e, portanto, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento após a explosão. Então, nós temos o seguinte. Após a explosão, nós temos 3 pedaços. Então, nós temos quantidade de movimento 1, mais quantidade de movimento 2, mais quantidade de movimento 3, igual à quantidade de movimento antes da explosão, que é dada simplesmente por esse termo aqui, que é da massa total do objeto, né, quando ele estava íntegro, multiplicado pela sua velocidade antes da explosão, que acontece aqui na origem do nosso sistema para facilitar a nossa vida, é claro. Então, nós temos o seguinte: isolando o nosso termo de interesse, que é o objeto 3, então nós vamos ter aí a quantidade de movimento antes da explosão menos os termos das outras duas massas, né, de 10 e 4 kg, após a explosão. Isolando o nosso V, que é a velocidade que a gente quer, ele vai ser dado por esse termo aqui. Então, essa é a expressão que nos vai dar a velocidade do terceiro objeto. E a gente tem que fazer isso analisando componente a componente. Então, vamos calcular a quantidade de movimento no eixo Y e no eixo X separadamente, né? Já que a gente quer em termos de vetores unitários. E as velocidades estão dadas em componentes dos vetores unitários. Então, nós temos para o eixo X, essa expressão vai ser apenas as componentes que atuam no eixo X. Então, nós temos a quantidade de movimento antes da explosão, né? Aqui a massa total do objeto, vezes a sua velocidade antes da explosão, no eixo X, que é de 200 metros por segundo, né? Que ela se movia apenas no eixo X. E a massa é de 20 kg, como dado no enunciado, menos a massa do objeto 1 multiplicado pela sua velocidade no eixo X. Aqui eu nem disse, né, quem eu estou considerando a massa 1 e a massa 2. Né? A massa 1 é esse objeto de 10 kg e a massa 2 é esse objeto de 4 kg. Então, como esse objeto só se movimenta no eixo Y, a sua velocidade em x é zero. Então, nós temos 10 vezes zero. E a massa 2, que é de 4 kg, se movimenta a 500 metros por segundo no sentido oposto ao eixo x. Então, aqui, vetorialmente falando, é menos 500 metros por segundo. Dividido pela massa do objeto
3, que é de 6 kg. Como é que a gente sabe? Porque, ora, se o corpo total tinha 20 kg, o objeto 1 tem 10 e o objeto 2 tem 4, então faltam 6 kg para completar os 20. Né? Então, 10 mais 4, 14, falta 6 para completar os 20 kg da massa original. Então, o nosso objeto 3 tem 6 kg. Resolvendo essa expressão, né, nós temos ali, então, 4.000 mais 2.000 sobre 6, que vai dar 1.000 metros por segundo I, né, em termos de vetores unitários. O sinal deu positivo, então significa que a componente do eixo x dessa massa 3, ela é positiva. Então, ele está se movendo no sentido positivo do eixo x. Muito bem, agora vamos ver para y. A mesma expressão, agora só com as componentes y desse objeto. As massas se repetem em ambas as equações, porque lembre-se, massa é uma grandeza escalar e não vetorial. Então, ela multiplica todas as componentes do vetor. Então, nós temos aqui a quantidade de movimento antes da explosão no eixo y vai ser zero, né? Porque nós temos a massa do objeto vezes sua velocidade em y, que é zero. Né? Ele só se movimentava em x. O objeto 1 se movimenta no eixo x com a velocidade de 100 metros por segundo. Então, a sua massa vezes a sua velocidade. 10 vezes 100. E o objeto 2 não tem movimento no eixo y, então a velocidade dele é zero. Então, 4 vezes 0, que vai dar zero, sobre a massa do terceiro objeto. Então, nós vamos ter apenas aí o termo do objeto 1, que vai ser o quê? 10 vezes 100, 1.000, né, com sinal negativo, menos 1.000 sobre 6, que vai dar 166,6 metros por segundo J. Então, ele no eixo Y se movimenta no sentido negativo, orientação negativa desse eixo. Então, está aqui, ó. Em termos de vetores unitários, a velocidade do nosso objeto 3 é 1.000 metros por segundo I menos 166,6 metros por segundo J. Então, está aqui a nossa resposta da letra A. Por que está pontilhado? Né? Isso aqui era para ser a resposta, era para estar indo no retângulozinho vermelho. Mas tudo bem, aqui é a resposta. Então, nós temos aí a direção do nosso terceiro objeto. 1.000 metros por segundo I menos 166,6 metros por segundo J, né, em termos de vetores unitários. Então, ele se movimenta aqui para essas direções aqui, com essas componentes. Agora, a gente quer o seguinte. Qual é a energia liberada na explosão? Então, a energia liberada vai ser em termos da energia cinética do objeto, né? Já que a gente vai considerar todo outro tipo de variável aqui que pode dissipar essa energia. A energia térmica, sonora, se bem que eu estou considerando um asteroide, né? Então no espaço não tem dissipação de energia sonora, mas tem a onda de choque, né? Dissipa energia. A gravidade, que ele fala aqui também, né? Então a gente vai olhar apenas em termos da energia cinética, para a gente calcular a energia liberada por essa explosão. Para fazer isso, a gente tem que calcular o módulo da velocidade desses 3 asteroides. Bom, o do pedaço 1 é fácil, né? O módulo dele é a própria componente y do vetor, porque ele só tem ela. Bem como para o 2. Agora aqui no 3, que a gente acabou de calcular, que ele tem duas componentes, a gente vai ter que aplicar o módulo. Então, aplicando o módulo, a gente tem aí as suas componentes, a raiz da soma das suas componentes ao quadrado, que vai dar... Olha aí onde está o retângulo. Ó. Eu considerei isso aqui como sendo a resposta. A resposta é isso em amarelo, tá, pessoal? Aqui eu só calculei o módulo para a gente poder calcular a energia cinética do item B. Aí aqui eu acho que no automático eu considerei isso aqui como sendo a resposta da letra A. Tá? Mas a resposta da letra A é isso aqui, que é em termos de vetores unitários. Aqui eu calculei o módulo, porque a gente vai aplicar a
energia cinética do sistema. Então, nós temos aqui variação da energia cinética. Vai ser o quê? A energia cinética após a explosão menos a energia cinética antes da explosão. Então, essa variação de energia é a energia cinética da explosão. Substituindo os termos, nós temos o quê? A energia cinética de cada um dos pedaços. Então, do pedaço 1, do pedaço 2 e do pedaço 3. E aí eu tive que calcular o módulo, né, da velocidade do pedaço 3, né? Já que o módulo dos outros dois é fácil, é a própria componente. Né? Se você aplicar o módulo, você vai ver que o resultado vai ser 100 para isso aqui e 500 para isso aqui, né, o módulo. Menos a energia cinética total, a energia cinética da massa total. Então, substitui os valores. Né? Então, nós temos a energia cinética do objeto 1 vai ser o quê? 4 meios de 100 elevado ao quadrado. Né? Porque você tem o 2 aqui no denominador e a massa é 4. Então, 4 meios de 100, que é a sua velocidade, ao quadrado. Mais do objeto 2, que é 10 meio de 500 elevado ao quadrado. Minha gente, que fuleiragem, ó. Eu troquei aqui, ó. Esse aqui é a massa do objeto 1. É 10 quilos. Era para estar aqui onde está o 4. E o 4 era para estar aqui onde está o 10. Então, aqui era para ser 10 meio de 100 elevado ao quadrado. 10 meio de 100 elevado ao quadrado, mais 4 meios de 500 elevado ao quadrado. Aqui era para estar o módulo, tá? Mas, como está elevado ao quadrado, vai ficar positivo do mesmo jeito. E do objeto 3, né? Que é 6 kg sobre 2, né? 6 meios de 1013,8 elevado ao quadrado. Você já percebe que eu não gosto de arredondar números, né? Então, tá aqui. Mas na calculadora eu coloquei certo, tá? Eu troquei aqui na tela, mas na calculadora eu coloquei certo e o resultado final está correto. Tá? Menos a energia cinética antes da explosão, que é o quê? A massa do objeto sobre 2 vezes a sua velocidade elevada ao quadrado, que é de 200 metros por segundo. Resolvendo tudo isso aí, a gente tem uma variação de energia cinética, e isso aqui representa numericamente o valor da energia da explosão liberada, 3,23 vezes 10 elevado a 6 joules, ou cerca de 3.200.000 joules. Muito bem, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês na compreensão dessa questão. Como sempre, cometendo aí de praxe, de vez em quando, uns pequenos errinhos, mas felizmente é só na hora de escrever as coisas, né? Porque eu respondo antes, depois eu passo para os slides. E aí é nessa passagem é que às vezes eu cometo o erro, né? De escrever na telinha do computador. Eu respondo antes no caderno e depois eu passo para o computador para montar a videoaula. E aí é nessa transferência é que eu posso cometer esses errinhos aqui. Mas no final vai dando tudo certo. Muito bem, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo. Críticas, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. E até a próxima questão.